Sejam bem-vindas. Vamos falar de educação de um modo bem prático. Prático, mão na massa, de verdade. Do que dá para fazer, do que acontece dentro da sala de aula. Vamos falar de educação assim? Vamos falar de alfabetização assim? Vamos falar de alfabetização de um jeito que a gente vai entender como é que funciona, entender como é que eu faço, como é que eu vou proceder. Sabe aquela hora que você entra para dentro da sala de aula, tem lá seus 30 alunos e não tem ninguém segurando a sua mão? Então, vamos falar desse momento? Vamos falar de como que acontece? Como que o aluno vai aprender a ler, a escrever, como é que isso vai acontecer de verdade? Sem desespero, sem mágica, sem misticismo, sem crendice, sem inventar moda. Vamos falar como é que a educação acontece de verdade? Olha só, eu tenho recebido muito comentário, mas muito comentário mesmo de atividade barrada, professor que coordenação diz que tem que fazer de um jeito, mas não explica como, né? Tem tanta coisa, tem tanta bobagem dita. Olá, Neuza, boa noite. Tem tanta bobagem que se diz sobre o método, o proceder, as atividades, o que é que pode, o que é que não pode, né? As pessoas te dizem, tem que ser assim, olha, tem que ser lúdico, tem que ser criativo, o aluno tem que ser ativo, o aluno tem que ser sujeito da própria aprendizagem. Aí você pergunta como, a pessoa não sabe te responder, ou não te responde porque não quer mesmo. Boa noite, Vanessa. Então, outra coisa também é os não pode, né? Não pode corrigir a criança, não pode letra minúscula, não pode ordem alfabética, não pode sílaba complexa, não pode colorir de canetinha. Colorir de canetinha eram as minhas professoras que falavam nos anos 90. Imagina elas vendo essa onda de Bob Goods que só colore de canetinha, já pensou? Boa noite, César, boa noite, Neuza, boa noite, pessoal. Então, olha só, tem um monte de não podes, tem um monte de tem que, ninguém te fala como, ninguém te dá uma instrução clara, né? E a gente precisa alfabetizar as crianças ali na idade certa, a gente precisa trabalhar de acordo com o currículo, de acordo com a BNCC, a gente precisa fazer uma série de coisas e às vezes muito se fala, né, assim, e pouco se faz ou se demonstra do que é que dá para fazer no concreto, de verdade, né? Então hoje nós vamos falar de alfabetização na prática. Como que eu alfabetizo? O que acontece? Como que a BNCC vai me ajudar nisso ou me atrapalhar nisso? Tá? Nós vamos falar de material, nós vamos falar de tudo, nós vamos falar de uma boa sequência didática, nós vamos falar de habilidades da BNCC, nós vamos falar de jogos com materiais, sem materiais, jogos, né? Tudo que a gente pode fazer aqui a gente vai falar bastante e eu vou falar com vocês também de onde encontrar cada material lá dentro do curso. Porque o que está acontecendo? Tem material demais. Já tinha o material original do curso e foi sendo acrescentado mais material. E nesse momento eu resolvi que eu ainda vou colocar plano de aula lá dentro do curso. Porque era uma coisa que eu dividi ali com o grupo e vai ser melhor dentro do curso. Então, é muito material, eu vou falando o guia aqui, onde é que tá cada coisa, ok? Então, vamos lá. Na prática, a alfabetização precisa atender a 3 requisitos. Primeiro, gente, já teve gente que me perguntou assim, e as atividades de matemática, onde é que estão? Eu falei, gente, o curso é de alfabetização. Ah, mas a matemática não tá incluso. Não, gente, alfabetização. Primeiro vamos pensar o que é alfabetização. Alfabetização é a capacidade de codificar e decodificar. Ler e escrever. Codificar é escrever, né? Pensa na palavra, passa para o código.
Decodificar é ler. Você vê o código e sabe a palavra. Então, alfabetizar é codificar e decodificar. Ok? Eu tô com uma buchinha preta no braço. Daqui a pouco tem gente falando do significado disso. O significado disso é que eu tava fazendo um bolo, tava de cabelo preso, agora eu soltei. Mas aí, então, alfabetizar é codificar e decodificar. A gente trabalha a alfabetização num contexto de letramento, porque a gente tem o desejo que os nossos estudantes não somente saibam codificar e decodificar, mas entendam o que leram, sejam capazes de se comunicar de forma escrita, saibam resolver problemas cotidianos do mundo do trabalho, cidadão, lendo e escrevendo. Então, a gente trabalha o letramento também, trabalha a alfabetização num contexto de letramento, né? Na prática, o que a gente precisa? A gente precisa, eu vou falar, mas depois a gente vai render um pouquinho o assunto, tá? A gente precisa desenvolver consciência fonológica, conhecimento do alfabeto e a junção dessas duas coisas, que é a compreensão do sistema alfabético de escrita. Então, consciência fonológica. O que é consciência fonológica? A pessoa fala, e aí a gente fica, não, tem que ter consciência fonológica, mas o que eu posso fazer para desenvolver consciência fonológica? Então, vamos lá. O que é, primeiro? Consciência fonológica é ser capaz de perceber que as palavras que nós falamos se partem em sons menores. Então, a gente vai falar da consciência silábica, da consciência fonêmica, que é... Aí a gente só está tratando de pedaços maiores ou menores da palavra, certo? Mas é ser capaz de perceber que o que eu digo tem uma sequência de sons. E esses sons... Calma, consciência fonológica é só isso. Perceber os sons. Perceber o som das letras, o som das sílabas, o som, tá? Então, a gente tem a fonêmica da letra, o fonema, o som, a consciência silábica é o som da sílaba, mas essa coisa toda que a gente chama de consciência fonológica é ser capaz de perceber os sons. Não é porque a criança fala e ouve que ela presta atenção aos sons. Vamos pensar isso em imagens. Vamos pensar isso em imagens. Fecha os olhos e tenta acertar o que é que tem aqui, ó, no cenário que você estava enxergando. Em primeiro plano tem a professora, ela tá com fone de ouvido azul, tem uma parede azul, tem uma janela fechada, tem uma garrafa de inox e uma garrafa branca, tem um macaquinho pendurado num quadro onde tem alguma coisa escrita aqui. Você estava vendo cada um desses elementos separados? Sendo honesto comigo, quando você fechou os olhos, você se lembrava de tudo separadamente? A gente lembra do conjunto. Então, na fala, né, na audição, na fala também, a gente tem essa noção do conjunto. Fala a palavra, percebe a palavra. Quando a gente fala de consciência fonológica, é perceber o que forma a palavra. As palavras, as sílabas, os fonemas. Então, consciência fonológica é perceber isso. Na prática, lá dentro da sala de aula, o que vai ser consciência fonológica? Eu tive algumas perguntas, eu recebi algumas perguntas em caixinha de pergunta que davam a entender que para ensinar consciência fonológica, a professora tem que ensinar o som da letra. Então, né, do B, do M, do D, não é isso. Não é isso. Não que você não vai ensinar o som das letras, tá? Mas a consciência fonológica é perceber que as palavras têm sons separados, tá? É perceber que uma palavra começa igual a outra palavra, que uma palavra termina igual a outra palavra,
que as palavras têm sons no meio também, né? Tem sílaba inicial, medial e final, que você pode encontrar semelhanças e diferenças nesses 3 espaços, que trocando sílabas você forma novas palavras, que dentro de uma palavra tem outra palavra. Tudo isso é consciência fonológica. Não é à toa, não é por acaso que na BNCC são sugeridos vários gêneros textuais que trazem rimas. Por que rima? Porque a rima é perceber que o som final de uma palavra é igual ao som final de outra palavra. Para isso, eu tive que partir a palavra em sonzinhos e perceber que são palavras diferentes, mas que o som final é igual. Então, a gente vai trabalhar parlenda, a gente vai trabalhar poema, a gente vai trabalhar quadrinhas, a gente vai trabalhar os trava-línguas. Os trava-línguas, muitas vezes, funcionam por assonância ou aliteração, nem sempre por rima. Porque tem uma repetição de sons naquelas palavras que fazem ficar difícil a pronúncia, que fazem ficar desafiadora. A finalidade do trava-língua é desafiar, não é? Então, os trava-línguas, por exemplo, tem ali, né, um estímulo para perceber o som dentro da palavra. E esse som dentro da palavra vai desenvolvendo e apurando a consciência fonológica. O que mais que eu posso fazer, além de encontrar rimas, encontrar sons que se repetem, para desenvolver consciência fonológica com as crianças? Jogos onde eles tenham que contar as sílabas. Nós temos lá no curso, é claro que nós temos um jogo de frutas e animais que foi super legal no começo do ano. A gente trabalhou ele muito com as crianças. Eu fiz assim, eu brinquei com a minha sala. Eu e a outra turma do primeiro ano brincamos, tá? A outra professora do primeiro ano, a gente juntou todo mundo no pátio e brincou, foi legal, eles gostaram e eles ficaram super empolgados contando sílabas e tal. Então, contar sílabas de palavras em um jogo, em uma coisa que seja mais motivadora para a criança, contar sílabas de palavras, separar palavras em sílabas, comparar palavras quanto a que tem mais sílaba, que tem menos sílaba, perceber e trocar sílabas de palavras. Então, gato, pato, a gente vai trocando ali, mas pode trocar a sílaba final, pode trocar a sílaba medial, boneca, caneca, né? Boneca, caneca, caneta, aí mudou, foi lá no final. Então, esses jogos, essas brincadeiras vão apurando a consciência fonológica. A criança começa a brincar com o som que forma a palavra, tomar consciência desse som e se apropriar disso, né? Ter essa facilidade, começa a observar isso de uma forma mais consciente. E assim ela vai desenvolvendo. Então, nós fizemos jogos de contar as sílabas, nós fizemos jogos de trocar sílabas e formar novas palavras, encontrar palavras dentro de outra palavra, palavra enigmática, né? Aquelas que você tira o gira e o sol, o girassol, né? Enfim, sol mais dado, soldado. Esse tipo de brincadeira vai ajudar no desenvolvimento da consciência fonológica, além de trabalhar rima, literação, assonância, que são habilidades da BNCC que vão levar ao desenvolvimento da consciência fonológica. Lá na BNCC não tem uma habilidade que está escrito assim, consciência fonológica, mas tem habilidades que vão levar a isto, tá? Então lá tem assim, segmentação oral de palavras em sílaba, vai contribuir para a consciência fonológica. Identificar rimas, assonância, aliteração no texto, não sei o que, vai levar à consciência fonológica. E a gente aplicando brincadeiras, jogos, atividades lúdicas para essas habilidades, a gente vai conseguir desenvolver isso, certo? Então, consciência fonológica foi a primeira conversa nossa aqui. A
consciência fonológica, gente, para algumas crianças, ela vai para a maioria das pessoas, né? Ela começa a ser desenvolvida lá na educação infantil, muito antes de lidar com letra, muito antes de lidar com as coisas, nos jogos de palavras, nas brincadeiras rimadas, nas brincadeiras ritmadas. Mas a gente vai fazer isso com mais intensidade, com mais intencionalidade agora no primeiro ano. Além disso, a gente tem o alfabeto, certo? A criança precisa conhecer o alfabeto? Precisa. Eu tenho visto muito, mas muito mesmo, umas postagens assim, porque não é conhecer o alfabeto na ordem. A criança tem que conhecer o alfabeto fora da ordem. Gente, calma. A criança precisa conhecer o alfabeto, ponto final. Ela tem que conhecer na ordem sim e fora da ordem também. Porque quando ela conhece só na ordem, pode ser que ela não conheça as letras. Ela sabe recitar o conjunto do alfabeto, mas não identifica cada letra. Então a gente vai ensinar na ordem e fora na ordem também, ok? E aí a gente vai trabalhar com as crianças a ordem alfabética, recitar o alfabeto, cada letra, o nome de cada letra. A criança tem que saber identificar visualmente e nomear essa letra. E também o som de cada letra, o som que essa letra produz dentro da palavra, ou melhor, os sons. Porque uma letra não produz só um som, ela produz sons. Tá certo? Então, às vezes, né? Tem letra que... Enfim, você me entendeu aqui. Então, a gente vai trabalhar isso. O que é o conhecimento do sistema alfabético de escrita? Conhecimento do sistema alfabético de escrita é a criança desenvolveu a consciência fonológica e já é capaz de partir a palavra em sons menores. A criança conhece o alfabeto, sabe que as letras representam sons na palavra. Agora, o que ela precisa fazer? Juntar isso. Ser capaz de pensar no som, na letra que representa aquele som e colocar na palavra. Mais tarde, ela vai descobrir que existem letras que fazem o mesmo som, que não é qualquer letra, que existem convenções, mas, por hora, para a gente que está alfabetizando, começa assim. Ele vai perceber que uma coisa representa outra coisa, né? Uma letra representa um som e vai juntar ali. Vai passar por aquelas hipóteses de escrita que a gente avalia? Vai passar por aquilo ali. Vou ensinar do mesmo jeito? Vou ensinar do mesmo jeito, tá? Então, é isso. Nós precisamos desenvolver essas três competências, né? A consciência fonológica, conhecimento do alfabeto e o sistema alfabético de escrita. Como que isso está lá na BNCC? Tá escrito isso lá desse jeito? Não tá, não. Lá na BNCC, a alfabetização vai estar. Ui! Lá na BNCC, a alfabetização está na área da linguagem, dentro do componente curricular de língua portuguesa, e este componente curricular é dividido em eixos, ou melhor, em práticas de linguagem. Lá a gente tem a oralidade, que vai ser muito trabalhada no primeiro ano, no segundo, vai ser trabalhada todos os anos, mas aqui no primeiro e no segundo, muito, tá? Nós temos a oralidade, nós temos o eixo da leitura, que vai ser compartilhada, né? Que vai ser com a ajuda do professor, compartilhado com colegas e tudo mais, aqui nesses primeiros anos. Nós temos o eixo da produção de texto, sim, eles vão fazer produção de texto coletiva, mas tem o eixo da produção de texto. E nós temos o eixo da análise linguística e semiótica. Oralidade não tem nem o que explicar, é da fala oral. Não só da fala oral espontânea, mas da fala oral planejada, consciente, tá? Vai desde da educação, de esperar o seu turno de fala, de prestar atenção ao que o outro diz, de fazer uma pergunta pertinente, até a parte de você, ou melhor, do seu aluno, aprender a
falar de acordo com um gênero oral, né? Então, por exemplo, eu posso fazer um tutorial oralmente. É um gênero textual que eu vou fazer oralmente. Apresentar uma notícia, enfim, tá? Essa é a oralidade. Meu café tá esfriando. Análise linguística e semiótica. Neste eixo, nessa prática de linguagem, vou falar de novo, análise linguística e semiótica, é o eixo que vai tratar da sistematização. Análise linguística e semiótica é o eixo que vai tratar da sistematização da linguagem que a gente está trabalhando aqui, da língua portuguesa. O que isso significa? Isso significa que a gente vai alfabetizar com essas habilidades. A sistematização, o sistema alfabético de escrita, vai ser aprendido aqui com essas habilidades do eixo de análise linguística e semiótica. É nesse eixo que a gente vai encontrar as habilidades que vão concorrer para a consciência fonológica acontecer. É neste eixo que nós vamos encontrar as habilidades que falam do alfabeto, de conhecer as letras, de compreender o sistema alfabético da escrita. É este eixo, não por acaso ele tem um parêntese e está escrito alfabetização, no primeiro e no segundo ano. Do terceiro em diante está escrito ortografização, tá? Nesse eixo, vai aparecer alguma coisa de gênero textual? Sim. Vai aparecer um pouco de análise de gênero textual. De você perceber características, de você perceber uma diagramação, mas essencialmente o que é que esse eixo está trabalhando? A sistematização do sistema de escrita, tá? Então, aí vamos, eu falei que eu ia dar um guia aqui do que tem no curso, porque o que acontece? Aí vai parecer que eu tô fazendo autopropaganda, mas se tem aluno do curso aqui vai falar que é verdade. Tem muita coisa no curso, tá difícil de achar tudo. Quando eu fiz o curso, eu jurei pra mim que eu não ia fazer isso, mas eu não dou conta. Então eu fui colocando coisa, colocando. Então vamos lá. Eixo de análise linguística e semiótica. Esse eixo que vai falar da consciência fonológica, do conhecimento do alfabeto e sistema alfabético de escrita. O que vai sistematizar a aprendizagem da leitura e da escrita. O que a gente tem dele lá no curso? Primeiro, as aulas. Nós temos 3 módulos de aula. 3 módulos com várias aulas. O primeiro módulo tem todas as habilidades de análise linguística e semiótica do primeiro ano. Para cada uma, como a gente gosta de prática, para cada uma brincadeira, um joguinho, uma atividade lúdica. Segundo módulo, habilidades do eixo de análise linguística e semiótica comuns ao primeiro e ao segundo ano. Porque lá na BNCC a gente tem assim, EF01, LP01. Esse primeiro 01 significa que é do primeiro ano. A gente tem EF12 LP01, significa que é comum ao primeiro e ao segundo. Então, o segundo módulo, as habilidades dos comuns ao primeiro e ao segundo. Terceiro módulo, as habilidades do segundo ano do eixo de análise linguística e semiótica. Então, todas as habilidades da alfabetização, a gente tem pelo menos uma atividade lúdica para você trabalhar. Além disso, porque o que acontece, equívoco super comum de acontecer, é achar que o lúdico resolve tudo. Tem aquela professora super tradicional que acha que lúdico é perda de tempo, não concordo com ela, não poderei concordar. E tem aquela também que acha que só brincando resolve. Também não é verdade, se fosse assim, a criança podia ficar em casa brincando, né, gente? Porque brincar em casa eles brincam. O que a gente precisa? Segundo a BNCC, lá na introdução do ensino fundamental, a gente precisa valorizar as vivências da educação infantil, valorizar o lúdico, mas dar sequência à progressiva sistematização do ensino.
que é sistematização? É aprender a nomear, a representar, a classificar, a entender os elementos, analisar, falar sobre. Isso é sistematização. Então, a gente tem análise linguística e semiótica, as aulas com sugestões de jogos, e a gente tem também uma apostila, onde para cada habilidade a gente vai ter uma atividade escrita, uma atividade para a criança fazer e colar no caderno. Como tudo que é pronto fica mais prático para o professor, a gente tem uma outra apostila espelhada a essa, em que para cada atividade da apostila de alfabetização, a gente tem um para casa, uma tarefa para a criança levar para casa e fixar aquilo que ela aprendeu na escola, ok? Então, aqui no nosso eixo de análise linguística e semiótica está trabalhado, beleza? Bom, nós temos também o eixo da leitura. O que é o eixo da leitura? O eixo da leitura, lá na BNCC, vai trazer uma grande diversidade de gêneros textuais que devem ser trabalhados na alfabetização para desenvolver o letramento das crianças. Por quê? O nosso objetivo não é de jeito nenhum que a criança só saiba codificar e decodificar, né? Não é, a criança não tem só que saber ler e escrever sem compreender o que leu, sem saber usar o que leu ou o que escreveu para resolver problemas, né? Então, o eixo da leitura vai trazer diversos gêneros textuais. Já vi comentários, já vi muita conversa na internet falando assim, mas é uma perda de tempo se a criança não sabe ler, você trabalhar o gênero textual. Gente, não é. Mas não é possível, a criança não entende? Entende. A gente vai trabalhar oralmente, a gente vai ler para eles enquanto eles não leem nada. Quando eles começam a ler um pouquinho, eles já podem ler um título, eles já podem ler um trechinho, um lê uma palavra, outro lê outra palavra, a professora faz uma leitura para eles entenderem. E aí a gente vai trabalhar. Os gêneros textuais sugeridos no comecinho da primeira... Os gêneros textuais sugeridos no comecinho da alfabetização são lista, convite, cartão, são gêneros curtos. Depois vão aparecendo as narrativas, né? No começo também vai ser trabalhado muito a parlenda, as quadras, quadrinhas, poemas, cantigas, que são textos que vão trazer as rimas, a sonância, a literação e, portanto, ajudar na consciência fonológica. Então, você dá um contexto de letramento para uma habilidade de alfabetização que você vai usar ali na sua sala de aula. Então, o eixo da leitura, ele traz uma diversidade de gêneros textuais e a gente vai entender qual que é a finalidade. Uma coisa que aparece em várias habilidades da leitura é a criança relacionar a finalidade daquele texto à forma com que ele é escrito. Os textos são escritos com formas diferentes, diagramação diferente, recursos diferentes para atingir a finalidades diferentes. Quando é que eu uso uma determinada linguagem? Quando é que usam comigo determinada linguagem? Para quem aquele texto é escrito? Por que ele é escrito daquele jeito? E assim a gente vai trabalhar o letramento também. Lá no curso, o que a gente tem desse eixo? A gente tem uma apostila com atividades de texto, né? De todas as habilidades de leitura também. Temos projeto, sequência didática de fábulas. Aí daqui a pouco eu vou abrir e falar onde é que tá, ok? Falo onde é que tá tudinho. Aí a gente tem o eixo da produção de texto, que geralmente vai coincidir com o da leitura. Como assim coincidir? Gente, quando você lê uma habilidade
do eixo da leitura e uma do eixo da produção de texto, se você ler assim desatento, você até confunde uma com a outra, porque parecem a mesma habilidade. Vai fazer ali uma lista de gêneros textuais, vai falar alguma coisa ali de finalidade, de assunto, tema, não sei o quê. E aí você vai falar, gente, mas não era a mesma habilidade? O que que mudou? Mudou o verbo. Mudou o verbo. Geralmente, as habilidades de leitura começam assim: ler e compreender em colaboração com o colega e com a ajuda do professor. Aí vem os gêneros textuais, que é para criança ler e compreender. Isso no primeiro e no segundo ano. Depois, do terceiro para frente, é com certa autonomia, não sei o quê, mas o nosso aqui da alfabetização é isso. E depois, lá no eixo da produção de texto, vai vir assim: planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, e aí vem uma lista de gêneros textuais. O que que a gente pode fazer? A gente tem uma apostila com as habilidades de produção de texto do primeiro e do segundo ano também, que você pode trabalhar em conjunto com a apostila de leitura, tá? E aí eu vou entrar em outra coisa com vocês, eu vou entrar na sequência didática. Por quê? Porque quando a gente fala de prática, de planejar, de executar dentro da sala de aula, a gente tem que pensar que as coisas têm uma sequência para acontecer. A gente tem que ser estratégico com a nossa criança. Dar um monte de atividades soltas. Eu vou ali no Google e vou pesquisar atividades para habilidade tal. Não, eu vou pesquisar habilidade com letra C. Eu vou pesquisar habilidade de atividade de poema, atividade com convite. E se você faz isso de uma maneira aleatória, as crianças vêm, participam, mas não necessariamente aprendem. Então, eu gosto de usar uma sequência didática. Sequência didática que eu tô falando aqui não é no contexto de projeto, não. Porque às vezes eu vejo a pessoa falar sequência didática, aí é um projeto que tem uma culminância, que vai ter uma exposição na sala, que vai terminar num lanche coletivo. Não é isso. Sequência didática é uma sequência lógica para você dar as suas atividades e a sua criança aprender de verdade qualquer coisa. Qualquer coisa. Por que eu tô falando qualquer coisa? Porque eu sou professora do primeiro, mas também sou professora lá do quinto. E chega lá no quinto, no quarto, é um tal do... Eu não vou aprender fração porque é difícil, eu não vou aprender número decimal porque é difícil, eu não vou aprender número com vírgula porque é difícil, eu não vou aprender porcentagem porque é difícil, eu não vou aprender isso que é difícil. E aprende. Então, vamos falar de sequência didática. Eu vou acabar de beber meu café que ele já tá gelado. Quase acabando. Acabei. Então, olha só. Sequência didática. Como é que eu monto uma sequência didática de qualquer assunto que você pensar? Matemática, geografia, história, ciências, alfabetização. Primeiro, eu vou fazer um levantamento do conhecimento prévio da minha criança. E já no começo, tem gente que se equivoca. Por quê? Quando eu falo de levantamento de conhecimento prévio, eu não estou falando de sondagem, eu não estou falando de diagnóstico. O diagnóstico, a sondagem são necessários? É lógico. O diagnóstico, a sondagem são importantes? Muito. Mas na minha sequência didática, o que eu estou dizendo que é levantamento de conhecimento prévio é uma atividade para que a criança traga para mim aquilo que ela já sabe do assunto. Não para eu saber o que ela já sabe, mas é para ela saber o que ela já sabe. Quando eu vou trabalhar, por exemplo, endereço, eu vou pedir às minhas crianças para trazerem coisas que chegam pelo correio. Aí a gente vai ver que tem CEP, a gente vai ver que tem rua, que tem número, que tem...
Quando eu vou trabalhar uma receita, eu posso pedir a criança para pedir para a mamãe uma receita, alguma coisa que a mãe prepara, alguma coisa que ela gosta. Quando eu vou falar de sólidos geométricos, eu vou pedir à criança objetos diferentes para trazer de casa, para falar. O levantamento do conhecimento prévio, ele pode ser uma conversa informal ali com as suas crianças. Ele pode ser uma pesquisa, uma coisa que ela traz de casa. Ele pode ser uma infinidade de coisas. Ele pode ser um jogo, uma brincadeira. A finalidade desse levantamento do conhecimento prévio é a criança saber que ela já sabe daquele assunto e fazer um link, estabelecer uma base para o que ela ainda vai saber. Assim, ela vai fixar o que ela vai aprender. Assim, ela vai se apropriar do que ela vai aprender. Assim, ela vai entrar naquela sequência didática com a segurança e a consciência de quem já sabe do assunto. Isso é o levantamento do conhecimento prévio. Segundo passo da minha sequência didática é a vivência. A situação onde a minha criança vai entrar em contato com aquela habilidade que ela vai desenvolver ali. Gente, eu vou ler as mensagens e vou responder depois. Só não tô falando agora para não perder minha linha de raciocínio, mas a Rosilene falou assim: pessoal, curte. Pessoal, curte, né? Curte, eu tô dando um aulão aqui. Vamos. Pode curtir, por favor. Tô esperando você curtir. Vou esperar você curtir, que aí você não perde tempo. Não perde nada, tá bom? Então, vamos lá. Agora é o seguinte. Nós levantamos conhecimento prévio, a criança fez um link com as coisas que ela já sabe. Às vezes o que ela sabe, gente, tá errado. Às vezes o que ela sabe é pouquíssimo, mas não tem problema. Ela já fez um link, tá? Agora a gente vai para uma vivência. Como que é uma vivência? Uma vivência é um jogo, é uma brincadeira. Por exemplo, ensinando adição e subtração. Eu sempre começo com um jogo de trilha. Então, a gente joga o dado, aí a gente conta 1, 2, 3 casinhas, cheguei no 3. Aí a gente joga o dado de novo, aí 6. Aí, nossa, eu tirei 6, mas peraí, você tá no 3. Aí você tirou 6, andei 6. Onde você chegou no 9? A gente ainda não sabe o nome de sinal, a gente ainda não sabe 3 mais 6 é igual a 9, mas a gente já tá vivenciando esse aumento aqui, ó. Eu tava no 3, aí eu tirei um 6, eu fui parar lá no 9. Isso é vivência. O que é a vivência de um gênero textual, por exemplo? É a gente fazer uma receita. Olha, gente, ó, vamos pegar aqui o livro, vamos separar os ingredientes, vamos fazer um brigadeiro, vamos fazer um mousse, vamos fazer uma coisa. Ou receber um convite, ou enviar um convite, ou montar um brinquedo ali, instrução de montagem, fazer uma lista. Como que a professora sabe o nome de todo mundo para fazer uma chamada? Porque ela tem uma lista. Gênero textual, a gente vai trabalhar vivendo. Consciência fonológica, a gente pode jogar, tira ali uma imagem, o outro tira outra imagem, qual que tem mais sílabas, e assim a gente vai desenvolver ali uma situação em que a criança vai vivenciar a habilidade que a gente pretende desenvolver, certo? Vivenciar, brincar. Eu preciso saber o suficiente para ganhar o jogo, mais nada. Isso é vivência. Um jogo de amarelinha é vivência. Um jogo onde a gente parte palavra, junta palavra, troca palavra, acha uma palavra dentro de outra palavra, isso é vivência, tá? Situações, vamos montar um brinquedo, vamos montar, fazer faça você mesmo ali, um projeto, uma coisa, isso tudo é vivência. Trabalhou a vivência? Trabalhou a vivência. Ludmila, mas o meu aluno, ele partiu ali a palavra, mas ele nem sabe o que é sílaba, o que é sílaba inicial, o que é sílaba final, ele não sabe o nome da letra, ele não sabe o sinal de mais, ele não sabe o sinal de igual, ele não sabe pôr no papel, ele não sabe responder. Calma.
A gente só fez 2 passos da sequência didática. A gente levantou conhecimento prévio e proporcionou uma vivência para eles. O que vem depois? A sistematização. O que é sistematização? Já ficou chato, já ficou difícil. Não, peraí, vamos com calma. O que é sistematização? É você aprender a sistematizar o sistema. O que é o sistema? Na sistematização, a gente vai aprender representar, nomear, classificar. A gente vai aprender procedimentos, como que eu faço uma medida, como que eu faço um cálculo, como que eu faço uma separação silábica. Tem que pôr um hífen? Tem que pôr uma vírgula? O que eu coloco aqui? Como é que eu faço? Então, sistematização é aprender isso tudo, né? Qual que é o nome das coisas? Como que eu classifico, em que grupos que essas coisas se encaixam? Qual que é o sentido? Classificar, separar, juntar. Que mais? Analisar, saber nomear, saber para que serve, saber falar, descrever, dar características. Isso é sistematização. Então, eu joguei o jogo de trilha. Agora a professora vai ensinar para mim que existe um sinalzinho que é o de mais. Isso aqui chama mais. Ele vai ser colocado ou do ladinho, né, entre 2 números, primeiro, depois a gente coloca na vertical. Depois tem um sinal de igual. Eu coloco um número, o sinal de mais, outro número, sinal de igual, e aí eu vejo onde que chegou. Então eu tava no 3, eu tirei 6, eu cheguei no 9. 3 mais 6 é igual a 9. E aí a gente começa a sistematização. A sistematização é atividade no caderno, é a anotação do que a gente descobriu. Escrever o nome dos sinais, escrever que existe uma operação que chama adição, que ela é uma continha de mais, que ela é uma soma, que ela vai ser útil quando eu estou ganhando alguma coisa, quando alguém chegou, quando... o que mais? Quando chega, quando compra, quando ganha, né? Quando tá aumentando. Enfim. Isso é sistematização. Então, você vai anotar no caderno, você vai fazer atividades, você vai fazer... Tá pronto? De jeito nenhum que tá pronto, né, gente? Por quê? Você ensina hoje, amanhã a criança esquece, a criança dorme, bebe água, o negócio que você ensinou sai todo no xixi, impressionante. Se tiver um recesso no meio, então, meu Deus, elas vão sem saber nada. Elas não sabem nem pegar no lápis quando volta do recesso, mas vamos esquecer o recesso. O que acontece? Levantei conhecimento prévio, proporcionei uma situação para a criança vivenciar o que ela vai aprender. Sistematizei, dei nome para tudo que ela vivenciou, ensinei procedimento, ensinei tudo. Agora, a gente precisa de fixação. Fixação, memorização é necessário. Gente, nós tivemos uma época na escola, uma época no ensino, em que se ensinava a memorização das coisas. A pessoa tinha que decorar. E não se ensinava a compreender, a entender. Aí, as pessoas vieram com a ideia de, peraí, eu preciso entender para depois memorizar. E isso é muito bom, graças a Deus que aconteceu. Só que aconteceu um equívoco aí no meio e as pessoas começaram a demonizar a memorização. Como se memorizar fosse ruim. E memorizar é necessário. A gente precisa memorizar. A gente precisa reter o que a gente aprendeu, o que a gente entendeu. Então, a gente levantou conhecimento prévio, vivenciou, sistematizou, a gente precisa fixar. Fixação requer repetição. Eu preciso repetir algumas vezes para aprender. Por isso é que eu levo para casa, tarefa de casa para fazer. Para noutro ambiente, noutro momento, eu me lembrar daquilo que eu aprendi e fixar aquele conhecimento. Como a repetição pode tornar as coisas bem chatas, pode tornar as coisas bem cansativas, é um outro momento muito bom para a gente trazer jogos e brincadeiras.
Então, lá no começo, na vivência, a gente brincou, a gente jogou. Aqui agora também é interessante da gente brincar. Só brincar? Não. Tem que fazer exercícios, tem que fazer atividades, tem que repetir. Procedimentos como os cálculos, por exemplo, tem que ser repetido várias vezes, repetir com contextos diferentes, repetir com dificuldades diferentes, né? Vai graduando a dificuldade, mas não é só isso. A gente também pode dar jogos, brincadeiras, jogos de associação. O que é jogo de associação? O dominó, porque você liga duas coisas. Jogo da memória, né? Jogos em que você associa uma coisa à outra são bons para memorização. Jogos em que você repete, o próprio quiz, né? Fazer listas, fazer corridas, enfim. A gente pode proporcionar vários jogos para a criança fixar. Para terminar a sequência didática, a gente precisa avaliar. Uma pergunta muito comum, mas muito comum mesmo, aqui nas minhas redes sociais é: Ludmila, quanto tempo que eu fico na mesma habilidade? Quanto tempo que eu tenho que demorar numa habilidade? Depende da habilidade. Tem habilidade que é pontual, você trabalhou ali naquela semana, pronto, entendeu, passou. Tem habilidade, principalmente na alfabetização, que vai demorar meses. E como que eu sei se basta daquela habilidade? É lá no final da minha sequência didática eu avaliar. A minha criança foi capaz de resolver sozinha, de fazer sozinha aquilo que eu ensinei? Então eu já posso passar para frente. Ainda não? Então eu vou ter que continuar. Não, então muita gente da minha turma conseguiu, mas nem todo mundo. Como que eu faço? Passa para frente e aqueles que não conseguiram, a gente faz uma intervenção, dá uma ajudinha, faz um agrupamento ali para ficar mais atento a eles e ensina, tá? Então, a gente trabalhar sequência didática garante que a criança aprenda, ou pelo menos a maioria das crianças. Aquelas que têm mais dificuldade, a gente vai insistir um pouco mais. Ela tem mais dificuldade para compreensão, ela tem mais dificuldade para reter, aí a gente vai ver em que ponto da sequência didática que a gente tem que trabalhar mais com essa criança. Tá certo? Vamos voltar lá no curso? Lá a gente tem atividades de alfabetização, de leitura e de produção de texto. Dentro de uma e a gente tem as brincadeiras, os jogos, né? Dentro de uma sequência didática, você pode trabalhar uma brincadeira dessas que você viu lá na aula, uma atividade que está na apostila, trabalha os gêneros textuais, tira desses gêneros textuais palavras, coisas que você possa aproveitar para trabalhar essa habilidade de alfabetização, e no final você ainda faz a produção de texto desse mesmo gênero. Assim você vai ter uma sequência didática super completa, seguindo os passos que eu te falei e usando as atividades que você tem ali, ok? Bom, é muito importante também, pessoal, que para ter uma constância de ludicidade, para ter uma constância desse trabalho com a vivência das crianças, a gente tenha jogos e brincadeiras que sejam simples, fáceis, não só de preparar para eles, como de executar. Se cada jogo, se cada brincadeira for um grande evento, você não consegue fazer isso no seu dia a dia da sala de aula. Os jogos precisam ser simples. Um dia é um post-it que eu coloco ali no quadro, outro dia é uma corrida de revezamento, outro dia são peças num pote de sorvete. Então, tudo que a gente propõe ali no curso é muito simples, é muito fácil. Lembrando, pessoal, que hoje é dia 30 e o cupom de 20% só vale até amanhã, ok? Então, vocês não vão perder e depois ficar me reclamando aqui, não. O cupom 20% é muita coisa, você já volta com esse material todo para trabalhar aí no segundo semestre, não vai se arrepender. Eu já tô ali, ó, com 2 meses de planejamento, usando o meu material, porque eu amo esse material e já tô fazendo mais
Inclusive, já coloquei lá essas atividades que eu mostrei no meu caderno dos dinossauros, que o meu aluno me pediu e que é claro que eu vou fazer, porque ele é um fofo. E de que? Probabilidade estatística, eu fiz uma atividade, essa semana eu vou dar uma atividade e um para casa disso também, tá? Agora, pessoal, é o seguinte. Eu disse que eu ia fazer um guia, porque tem muita atividade e o pessoal tá tendo dificuldade de encontrar tudo. Então, vou abrir aqui. Ixi, peraí que tá carregando. Então, peraí, enquanto isso, deixa eu ler aqui. Cecílio, sou professor moçambicano, gostava de saber como desenvolver uma leitura para crianças que já conhecem a sílaba. Cecílio, se a sua criança conhece a sílaba, sua criança já sabe ler, tá? Só que ela ainda não sabe que sabe ler. Gente, presta atenção nisso aqui, vocês estão me perguntando muito isso também, da leitura silabada, de como que desenvolve a leitura, e o Cecílio perguntou o que tem muita gente perguntando. A criança já sabe as sílabas, mas na hora de ler, parece que ela tá catando uns caquinhos, sabe assim? Fica silabando, a palavra não sai. O que essa criança precisa? Esta criança precisa de leitura. Treinar. Ela tem que descobrir que ela sabe ler para ela poder ler. Eu tô abrindo aqui o negócio para falar para vocês onde que tá cada coisa, tá? Mas tá carregando. É que eu achei que tava aberto, aí eu fechei, beleza. Bom, aí o que acontece? O que a gente tem que fazer com essa criança que está aprendendo a ler, mas ainda não está sabendo que sabe ler? A gente tem que colocar essa criança para ler muito. Uma brincadeira que é bem legal de você trabalhar com essas crianças é a caixinha do palavrão. Eu gosto de usar um pote de sorvete, porque pote de sorvete é fácil de abrir, fácil de fechar. Não estraga, porque às vezes eu compro umas caixinhas bonitinhas e eu vou brincar com as crianças, elas ralam lá no chão, joga na outra criança e eu fico... Então, pote de sorvete. Pote de sorvete é excelente, ele não machuca ninguém, ele não tem quina. Eu gosto do pote de sorvete. Pode ser pote de outra coisa também, né? Mas fácil de abrir, fácil de fechar, tá? Eu coloco ali várias palavras polissílabas, palavras bem grandes. Por que bem grandes? Porque tem muita sílaba, né? E aí ele vai ler sílaba por sílaba e aí ela vai ver que conseguiu ler uma palavra enorme. E aí a gente brinca tipo batata quente. Você vai fazendo uma cantiga assim e vai passando o potinho de sorvete de uma criança para outra no círculo e quando parar na criança ela tem que abrir e tirar uma palavra. Isso ajuda ela a desenrolar a leitura dela. Mas no dia a dia é interessante, é importante a gente pedir para a criança ler o tempo todo. Então, vai ler uma atividade no livro? Quem lê o título para mim? Quem lê essa primeira questão? Quem lê isso aqui? Quem lê essa outra? Quem que lê outra palavra? Quem que quer ler um trechinho? Quem que quer ler um pedacinho? Quando a criança lê, a gente lê uma palavra, você vai bater palma, você vai fazer festa e eles vão querer cada vez mais levantar para ler. Usa o quadro. A gente escreve, por exemplo, ali no quadro a rotina. Faz uma saudação diferente. Um dia você escreve boa tarde, outro dia você escreve boa aula, outro dia você escreve sejam bem-vindos, né? Muda. Escreve recadinhos para eles no quadro, para eles chegarem e tentarem ler. Né? E assim, eles vão descobrindo que eles sabem ler e vão tomando coragem de ler e de pronunciar o que leem. E aí a gente vai pedir, vamos sair para o recreio, a gente passa no corredor, a gente vai ler todos os cartazes que estão no corredor. E aí o colega vai deixar um recado para o outro, a gente vai ler, e a gente vai ler, e a gente vai ler, e a gente vai ler tudo que a gente vê a gente tem que ler. Assim eles vão desenrolar essa leitura, tá? A Juliane está dizendo aqui que chegou atrasada, tudo bem. Mudei minha visão depois de ver alguns colegas e você mesma dizendo que a importância da diversificação dos gêneros textuais. Sim, é muito importante. É super importante, tanto para desenvolver o letramento, quanto para o interesse das crianças.
Tem criança que gosta de gênero literário, gosta da historinha. Tem criança que só gosta se for uma anedota, se for uma piadinha. Tem criança que só gosta dos textos rimados, engraçados. Tem criança que gosta de informativo. Tem criança que não lê o literário de jeito nenhum, mas que se você pegar ali uma informação sobre os animais, sobre aviões, sobre carros, sobre veículos, vai lidar bem. Então é muito importante, tanto para o gosto pela leitura, quanto para aprender que existe uma utilidade para cada tipo de texto, uma forma para cada tipo de texto, uma linguagem para cada tipo de texto. E, além disso, tá na BNCC, gente. A BNCC é normativa, né? Ela é importante. Teve, assim, eu não vou falar quando, teve um tempo aí, em que eu brigava muito para trabalhar o que estava no plano de curso. E aí a outra professora que trabalhava junto comigo, mas tem que ser do jeito que ela quer. Eu falo, não, gente, é porque tá no plano de curso. Mas vai dar matéria, tem que ser que ela quer. Eu falei, gente, mas não sou eu que quero, tá no plano de curso. E a gente é avaliado pelo que está no plano de curso, a gente é avaliado pelo que está no nosso currículo, a gente é avaliado pelo que está na BNCC. Então, se a gente seguir, a gente tem uma chance maior de chegar no objetivo, de ser bem avaliado, de conseguir. Porque se a gente não sabe onde que a gente quer chegar, que caminho que a gente toma, né? Então, além de ser importante para tudo isso, para o letramento, para o interesse das crianças, para diversificar, para ampliar o repertório, ainda está na BNCC. BNCC é normativa, a gente vai ser cobrado com base nisso. Então, é importante. A Neuza perguntou assim, as apostilas são vendidas para qualquer pessoa? Elas estão no curso, o material do curso não é vendido separadamente, tá? A gente tem a apostila de alfabetização vendida separada, mas não é essa que tem para cada gênero textual, igual eu tô falando aqui não, tá? O curso é muito abaixo de valor de mercado, desses valores, desses cursos que vocês veem por aí, tá bom? E você pode dividir até 12 vezes e a gente ainda tem um cupom, só você escrever recesso lá, que você tem 20% de desconto, tá bom? Mas é recesso, tá acabando, é só este mês. A Rosilene disse assim, pessoal, curtam, conhecimento vale ouro, Ludmila é muito generosa, obrigada, Lud, aprendendo muito com você, obrigada a você. Ela tem razão, viu, gente? Curte, não custa nada curtir. Curtir é de graça, que coisa. Aliás, vocês deviam curtir, dar um hype e ainda compartilhar com outra pessoa, porque eu tô precisando muito de chegar em muita gente de uma vez só, porque tem gente perguntando a mesma coisa um monte de vezes e aí tá ficando cansativo responder. Oi, Sheila, tudo bom? A Sheila tá sentindo falta dos conteúdos de 5º ano. Sheila, eu não tô falando de 5º ano esse ano, porque eu peguei o primeiro, né? Então eu tô assim... Tô totalmente imersa lá no curso e na minha turminha de 1º ano. Mas aqui no canal ainda tem muita coisa de 5º ano, ainda tem muita apostila, muito material de 5º ano também, tá bom? A Priscila perguntou como faz para adquirir o material e se ele é PDF. Ele é PDF e ele tá todo no curso de alfabetização. Eu vou dar uma lida aqui de tudo que tem e onde que tem, tá bom? Amei a ideia do pote do palavrão. A Juliane tá dizendo aqui que ela amou a ideia do pote do palavrão. Juliane, esse pote, olha, um pote de sorvete numa sala de aula, ele é ouro. Se você coloca um monte de palavra polissílaba dentro dele, ele é o pote do palavrão. A gente vai fazer ali a batata quente, a criança vai tirar e vai ter que ler aquela palavra. Se você tira essas palavras e coloca um monte de figurinhas, de imagens, ele é o pote da soletração. Aí a criança vai pegar e vai falar cola, C-O-L-A. Gente, a primeira vez que eu fiz isso, eu tinha certeza que eles não iam dar conta e eles deram. Tá? Eles dão conta? Sim. Começa com palavra fácil, com palavra curta, depois você vai colocando as trissílabas e eles conseguem. Eu fiquei muito impressionada. A primeira vez que eu brinquei com o potinho da soletração foi em 2017. Eu falei, nunca que eles vão conseguir. Eu levei achando que eles não iam conseguir, mas eu levei esse mesmo. E eles soletram. Tá? Eles soletram. Às vezes eles param e ficam assim, porque
Eles sabem soletrar, na hora que chega perto deles, eles ficam assustados. Aí o que acontece? Os colegas começam a soprar. Eu sei, uau, e tal. E aí eles perdem a paciência e já falam ali. Então, eles conseguem. Dá para fazer com diversas brincadeiras. Você pode tirar uma figurinha, falar o nome, falar uma rima para aquele nome, ou falar uma coisa que começa com a mesma letra daquela figura. Um pote de sorvete na sua sala de aula é ouro, tá? É ouro. Tenha um pote de sorvete no seu armário. Você não vai arrepender de ter um pote de sorvete no seu armário. Essa brincadeira de batata quente é dinâmica, né? Vai passando ali. É legal. Pode fazer por minha conta. Pode fazer por minha conta. A Neuza disse assim, tente fazer o curso para adquirir a apostila. Tem a apostila, as apostilas fazem sentido no curso. Aí a gente tem lá para cada habilidade. Antes de montar o curso, gente, eu falei, eu vou sentar e vou elaborar para cada habilidade uma atividade. Era a minha meta antes de pegar o primeiro ano de novo, que nessa época eu estava com quinto. E aí, as apostilas estão no curso, o grupo também é exclusivo para quem está no curso. O curso tem as atividades ali, né, lúdicas também para você trabalhar antes da atividade escrita, antes da atividade impressa. E faz sentido assim, tá? Não dá para eu vender por fora as apostilas, não, tá bom? Olha, vamos lá pro guia que eu prometi. Olha só. Nós temos a primeira aula, a aula inaugural, ela é uma aula gratuita. Se você não está no curso e quer conhecer o curso, você pode entrar lá que você vai assistir a esta primeira aula. A Juliane disse aqui, já providenciei, mas nunca tinha pensado nessas brincadeiras. Vou fazer amanhã mesmo e já falar com os colegas. Ó, deixa eu contar para você. Juliane, aqui no canal, você não vai procurar agora não, peraí, tá? Depois você me chama no direct lá do Instagram e me fala o que você quer, porque eu vou esquecer, porque a cabeça voa. E me pergunta dos 50 jogos sem gastar nada. Aqui no canal, eu fiz uma série de 5 vídeos, onde cada vídeo tem 10 jogos sem gastar nada. Então, tem 10 jogos com pote de sorvete, tem 10 jogos com 2 canetões de quadro, tem 10 jogos com tabelas, enfim, são 50 jogos que você faz sem passar a noite fazendo coisa, sem comprar um monte de coisa, sem cortar um monte de EVA, entendeu? Sem matar as tartarugas do oceano. São 50 jogos. Aí vocês me pedem que eu mando o link para vocês, mas tem que pedir, falar o que quer, porque tem gente que fala assim, oi, manda o link. Eu falo, que link, né? Eu não sei. Então, enfim, tem 10 coisas diferentes para você fazer com pote de sorvete, eu não vou nem tentar lembrar agora não, porque eu não vou conseguir. Então, olha só, pessoal, aula inaugural do curso, aberta. Quem quiser assistir, assiste, não precisa pagar, tá? Segunda aula, boas-vindas, recomendações e grupo exclusivo. Então, na segunda aula, você tem um link para entrar no nosso grupo. Nosso grupo é no Telegram. Por quê? No WhatsApp, eu perdi a minha vida quando eu coloquei o meu grupo no WhatsApp. Nosso grupo é no Telegram. Você pode ficar no grupo eternamente, a vida inteira. O curso terminou. Você quer continuar lá? Continua lá, você vai ser bem-vinda. Eu tenho grupo do curso de BNCC, que era um curso antigo que eu tinha. Eu tenho grupo do primeira turma do curso, que tá lá comigo até hoje, de vez em quando a gente conversa e tal. Então, você pode ficar lá no grupo, ok? Beleza. Depois a gente tem uma introdução. Aí vem o módulo das habilidades do primeiro ano. Esse módulo são aulas, são vídeos. Eu vou te ensinar para cada habilidade uma brincadeira, um jogo, alguma coisa assim. Depois a gente tem as habilidades do primeiro e do segundo, são comuns ao primeiro e ao segundo. E depois nós temos habilidades do segundo ano, certo? Por quê? Porque a alfabetização compreende o primeiro e o segundo na BNCC. Em
seguida, depois dos módulos de aulas, a gente tem um bônus, que é a apostila de alfabetização de acordo com a BNCC. É nesse bônus, é nessa apostila, que para cada habilidade ali do eixo de análise linguística e semiótica, a gente vai ter uma atividade, ok? Bônus número 2, atividade diagnóstica, sondagem de leitura e escrita. Então, nós temos um material para você fazer a sondagem do nível de leitura e escrita das crianças. É muito importante lá no começo do ano. Em janeiro, deixa eu abrir aqui para eu te falar tudo que tem em janeiro. Abriu. Em janeiro, nós temos materiais de referência. O que é material de referência? Material de referência, peraí, eu vou subir em cima da câmera, desculpa, o barrigão da Ludmilla. Aqui, ai! O material de referência é o alfabeto, maiúsculo e minúsculo, números até 100 para ver regularidade, números até 10 com quantidade escrita por extenso. Aí a gente tem também aqui dá o espaço do nome completo, atrás o nome completo cursivo, mas aí você que vai fazer, né? A gente tem as capinhas dos cadernos, acho que tem calendário. Isso aqui tem uma resolução boa, então você pode imprimir do tamanho de cartaz, eu faço isso na minha sala. Enfim, material de referência, janeiro. Em janeiro também tem incentivos, figurinhas para você fazer. E nós temos em janeiro também cartazes de sala de aula e placa de porta, que eu fiz e compartilhei com as alunas, ok? Então, janeiro a gente tem este material. Não é que você vai acessar um por mês, não, você consegue acessar tudo. É que eles foram sendo colocados nesses meses como atualização, tá bom, gente? No mês de fevereiro, a gente tem atividades com datas comemorativas. Então, a gente tem lá uma apostilazinha com algumas atividades para datas comemorativas. Carnaval, eu tenho que dar uma atividade no caderno. Ótimo, entra aqui e pega a atividade, tá? E nós temos fichas de leitura. Fichas de leitura. Essa aqui a gente acrescentou esse ano. O que são as fichas de leitura? São leiturinhas muito bem ilustradas, muito bem coloridas, que eu imprimi para as minhas crianças, plastifiquei e fiz em grupinhos. A gente tem um de parlenda, a gente tem um de trava-línguas, tem de poemas. Aí eu tenho assim, 20 e tantos. Eu não lembro a quantidade de cada um, mas para minha sala deu para todo mundo. Vários poemas, vários trava-línguas, várias parlendas. Para quê? Para distribuir para a turma ler. Então, por exemplo, cada criança leva um trava-língua para casa, treina o trava-língua em casa. No outro dia, na rodinha ali, na conversa, eles vão desafiar os colegas a falarem o trava-língua que eles ensaiaram. As crianças levam a parlenda para casa, treinam a parlenda. No outro dia, eles vão ler a parlenda para os colegas. Aí eles já desenvolveram mais, eles vão levar para casa o poema, que é um texto um pouquinho mais longo do que uma parlenda, e vão ler o poema na sala. Os meus alunos estavam super empolgados com os poemas, porque agora que eles estão lendo, eles querem mostrar que eles sabem ler. Então eles pegam e dizem, você vai deixar a gente ler no final da aula? Aí eu deixo lá os poemas, eles pegam para ler e tal. Então essas fichinhas de leitura, esse material que a gente dá, eles devolvem, eles trocam entre eles, são bem úteis para desenvolver essa leitura deles e estão aqui no material de fevereiro. No material de março, eu uso esse material todo o ano inteiro, tá, gente? É porque foi sendo acrescentado nesses meses. No material de março, nós temos um caderno de produção de texto, onde para cada habilidade de produção de texto, a gente tem uma proposição. E o jogo dos animais e das frutas, que é o jogo que eu falei da separação em sílabas. Esse jogo, eu brinquei muito com as minhas crianças no começo do ano. Então, a gente faz a brincadeira de contar as sílabas, de encaixar ali, né, classificar
Os animaizinhos que têm só uma sílaba vão para um cartaz, os animaizinhos que têm duas vão para outro cartaz. Eu fiz com prendedor de roupa, ficou interessante. Eles gostaram de brincar e desenvolveram muito bem essa contagem das sílabas. Em abril, a gente tem uma apostila de cruzadinha e caça-palavras. Inclusive, eu estou usando no meu planejamento agora destes 2 meses que eu planejei. O que eu planejei? Agosto e setembro. Eu estou usando muito mesmo as cruzadinhas, porque lá tem cruzadinha de R intrometido, de CH, de NH, de R no final da sílaba, L no final. Então, eu estou usando muito mesmo. A cruzadinha em caça-palavras está no mês de março. Atividade lúdica com vogal e consoante e atividade... tá 2 vezes a mesma atividade. É porque uma é com vogal e outra é com consoante. Então, essas atividades lúdicas são umas que eu plastifiquei e fiz com velcro, eu já mostrei aqui no canal, para a criança completar as palavras ali. Tem a palavra pronta e a criança vai completar com a consoante ou completar com a vogal. Consciência fonêmica. Aquele fonema que está faltando ali na palavra, qual que é? É a letra que você vai completar. Pode ser vogal, pode ser consoante. A professora perguntou aqui assim: cheguei agora, se eu comprar o seu curso hoje, terei acesso até quando? Se você comprar o curso hoje, você tem 1 ano de acesso às aulas. O material você vai baixar e vai ficar com ele para você. E o grupo, você pode ficar lá o tempo que você quiser, não precisa sair nunca mais, tá? O curso você tem acesso durante 1 ano. Para as alunas que querem renovar o curso, porque muitas alunas querem permanecer lá dentro. Aí, o que a gente faz? A gente faz uma condição especial. Aí, quando termina o seu 1 ano, você compra com 50% de desconto. Mas, se você quiser só fazer o curso mesmo e terminou, você pode ficar também no grupo, tá bom? Onde que eu tava? Março. Não, abril, né? Eu tava em abril, desculpa. Cruzadinha, caça-palavra, atividade com vogal e consoante, abril. Em maio, a gente tem a apostila das habilidades de leitura. Então, aquela que eu falei do eixo de leitura, do gênero textual, a gente tem ela em maio. Em maio tem habilidade para todas as habilidades, atividade para todas as habilidades de leitura, ok? Então, olá Andréia, Fabiana, o baú da professora eu já tinha respondido. Então, a gente tem a apostila de leitura, atividade para todas as habilidades de leitura, e a gente tem ordenar sílabas e forme palavras, que é uma atividade que eu fiz no envelope. Ficou super lúdico, ficou super bacana também. Eu dei os envelopinhos para as crianças com velcro e dentro tem uma imagem e sílabas, que como estão dentro do envelope, estão embaralhadas. Quando a criança coloca no envelope, ela forma a palavra e mostra para a turma. Então, esse ordenar sílabas para formar palavras. Ficou super legal, tem aqui no vídeo, tem vídeo aqui no canal também. Em junho, a gente tem um materialzinho para fazer letra cursiva. Tá um material muito simples, para falar a verdade, só tem o traçado das letras. Mas a gente vai aumentar a letra cursiva aqui no curso assim que eu vou trabalhar com as minhas crianças, tá bom? Vou colocar mais umas sugestões aqui. Em julho, no módulo de julho, a gente tem a apostila do Para Casa, que é a apostila que corresponde àquela primeira apostila do bônus de alfabetização. O que acontece com essa apostila? A primeira apostila de alfabetização, para cada habilidade do eixo de análise linguística e semiótica tem uma atividade. A apostila de Para Casa para cada habilidade dessa, ou para cada atividade da primeira apostila, tem um para casa. Porque se eu trabalhei com a criança, por exemplo, ordenar as sílabas, eu mando para casa ordenar as sílabas. Se eu trabalhei com as crianças uma troca de letra, eu mando isso. Se eu trabalhei sinônimos e antônimos, eu mando isso para casa. Fica coerente, fica organizado,
Fica mais fácil para a professora planejar, porque a cabeça da gente fica assim, né, no período de aulas. Então, a apostila de para casa em julho. Em agosto, a gente tem uma sequência didática com fábulas. Eu até já coloquei aqui também, porque no meu plano de curso, a gente vai trabalhar textos narrativos. E aí eu vou aproveitar e vou trabalhar a sequência didática da fábula com as crianças, porque é um dos gêneros, né, do tipo narrativo, e tá bem montadinho, vai ser um trabalho legal para fazer com elas. Em agosto, então, sequência didática das fábulas. Em setembro, tem algumas atividades lúdicas. Tem a dobradura e a frase com bichinhos. Deixa eu mostrar a dobradura para vocês. Essa eu tô levando também para esse bimestre. Aqui meu caderninho com planejamento, 2 meses pronto para eu não passar aperto. Quer ver? Aqui, olha só. Essa atividade aqui, ó. A gente faz a dobradura, aí você tem aqui, ó, o sapo verde. Aí a gente dobra aqui. Cadê? Urso fofo. E aqui, gato bobo. E aqui a gente tem a frase para formar. Um verde sapo vi, bobo gato que, o que é... Não, o é fofo urso, né? Aí a criança vai ordenar e formar as sílabas e depois ela pode fazer uma brincadeira, né? Tipo o sapo bobo, o urso bobo, o sapo fofo, enfim. Isso aqui tá no mês de setembro. Tem umas atividades também lúdicas ali no mês de setembro. Em outubro, o que a gente tem em outubro? A pescaria das letras. São letrinhas em forma de peixinho que você monta ou numa cartolina ou no papel plastificado e dá para fazer uma pescaria, ficou super legal. Em novembro, a gente tem o animalfabeto. O animalfabeto, gente, olha, muita coisa. O animalfabeto é o alfabeto de parede que eu coloquei na minha sala. Vocês viram a minha sala de aula no começo do ano? Só guardar aqui o sapo bobo, o sapo verde. O animalfabeto tem o alfabeto de parede. Eu pendurei o meu embaixo do quadro para trabalhar com as crianças, para ficar mais acessível. E tem 2 sequências didáticas com animais e alfabeto, tá? Uma de decodificação e a outra do som, eu não lembro, mas tem 2 sequências didáticas lá com o tema animalfabeto, com a ilustração do animalfabeto, tá? Em novembro, agora dezembro a gente tem um arquivo de lembrancinhas para fazer com lápis. E aí, pessoal, o que acontece? Eu estava compartilhando com as alunas. Olá! Gente, eu tô com muita dificuldade de ler vocês aqui. Como eu tô aqui aberto no computador, é o curso para falar o que tem em cada mês, eu tô com muita dificuldade de ler vocês aqui, tá? Daqui a pouco eu tento chegar mais perto e ler. Mas então, eu estava compartilhando no grupo, aí a pessoa entrava depois, eu tinha que mandar as coisas de antes. Eu já contei para vocês também de umas situações desagradáveis, de ter que ficar tirando gente que entra no curso achando que vai baixar as coisas e pedir reembolso. E aí eu tenho que ficar catando essas pessoas dentro do grupo e tal, e que eu não quero fazer isso. Então, o que eu fiz? Coloquei mais um módulo. E este outro módulo é planejamento semanal. Por quê? Eu não tenho um planejamento semanal aqui porque eu já cortei tudo. Eu faço meu planejamento em uma planilha onde eu coloco os horários da semana e as habilidades que eu vou trabalhar, a metodologia que eu vou usar. Depois eu acrescento as atividades, tá? Aí eu mando assim para minha supervisora. Depois eu corto as tiras, porque cada tira é um dia da semana.
e colo no meu caderno. Aqui tá com a letra bem pequenininha, vai ficar ruim para vocês verem, mas aí eu colo aqui no meu caderno. Então eu já coloquei aqui, ó, as atividades, aqui, apostila de para casa, atividade de matemática, de probabilidade. Essa atividade aqui já está ali no módulo do planejamento semanal, tá? Então, assim, essa daqui é da apostila de alfabetização. Essa daqui é da apostila de palavras cruzadas e essa daqui também. Aí aqui, o planejamento semanal tá ali também de agosto e setembro. Depois, quando eu tiver férias lá no final do ano, eu vou organizar direito o que já passou, tá? Mas agora, o que que a gente tem lá no curso? O planejamento de agosto e setembro. Então, assim, olha, as atividades estão nas apostilas, o que não está nas apostilas, o que já não está no curso, e eu vou fazer impresso, já tá lá também. Claro, gente, que as minhas crianças fazem atividades no caderno, tá vendo aqui? Ó, isso aqui eu vou passar no quadro. Isso aqui não é uma coisa que eu vou... Isso aqui não é uma coisa que eu vou imprimir. Aí, se vocês quiserem, eu posso mandar foto no grupo, tá? Mas, aqui, ó, isso aqui também é uma atividade que eu vou fazer no quadro, não é uma coisa que eu vou imprimir. Quiser, eu mando no grupo para vocês verem. Aqui, para casa de probabilidade estatística, matemática, também já está lá. Outra coisa que já está lá, além no módulo do planejamento semanal, além do planejamento de agosto e setembro e da atividade de matemática que eu acabei de mostrar, é o começo do projeto dos dinossauros. O que aconteceu na minha vida, gente? Vou contar para vocês como que eu entro nessas enrascadas. Como que eu entro nessas ideias? Meu aluno, no dia da prova de ciências, vira para mim e fala assim: professora, eu detesto ciências. E é um menino bom, sabe? Aqueles assim, aluno legal. Aí, eu falei com ele, aí eu sei que ele gosta muito de dinossauros, eu falei com ele assim, mas é em ciências que estuda os dinossauros, como é que você não gosta? Ele falou, eu falei, eu estudo os animais, os dinossauros e tal, e ele ficou super empolgado. Aí, beleza, passou o tempo, eu achei que ele tinha esquecido, mas ele é um aluno bom, né? Não esquece das coisas. Aí, quando foi no finalzinho do semestre, bem no finalzinho mesmo, eu estava conversando com eles, falando que eles iam entrar de férias, para eles descansarem bastante, que quando a gente voltasse, a gente estudaria letra cursiva, que eles estão doidos para aprender letra cursiva. E ele falou assim, e os dinossauros, né, professora? Aí eu pensei, gente, como que eu conto para esse menino, como que eu conto para esse menino que na escola você não vai estudar os dinossauros? E aí o que acontece? Eu falei, eu não vou contar isso para ele, não. Eu vou usar o contexto dos dinossauros para trabalhar outra coisa. Então, o que eu já preparei aqui? Aqui, ó. Os ovos de dinossauro ficaram bem bonitinhos, olha. Esses ovos de dinossauro aqui, tem um dinossauro aqui dentro e o nome dele. Assim, uma figura mais realistazinha. E aí a gente vai usar a lanterna para descobrir o que tem dentro do ovo de dinossauro. E vocês estão notando que cada um é de uma cor? Porque tem uma atividade, eu vou trabalhar isso às sextas-feiras. Porque é o seguinte, na sexta-feira eu tenho 2 aulas de ciências, então eu sempre vou usar uma aula de ciência da sexta-feira para trabalhar o dinossauro para as crianças. Então aqui, ó, quer ver? Daqui a pouco eu falo o que é essa folha aqui. Aqui, ó, na nossa primeira sexta-feira a gente vai ter essa atividade. Eles vão descobrir qual espécie está dentro de cada cor de ovinho aqui e vão escrever aqui. Depois aqui embaixo tem uma atividadezinha de ver qual que tem mais letra, qual que tem menos, enfim, né? Então isso aqui, outra coisa que eu aproveitei para fazer foi o seguinte. Eu muito critiquei a prova do CNCA porque estava difícil, porque tinha 9 textos para as crianças lerem, para as crianças de primeiro ano lerem. Não condiz com a realidade, né, gente? Eu muito critiquei. Mas teve uma questão que eles erraram, que eu acho que eles podiam ter acertado, que é a questão de ler frase. Essa aí podia ter acertado e os meus erraram. Então, o que eu fiz?
eu coloquei, eu fiz para eles mais ou menos no modelo lá da prova. Eu fiz aqui, ó, uma cena, cada cena é uma espécie de dinossauro diferente em uma situação lúdica diferente. Essa parte da atividade é lúdica, tá, gente? Então, aqui, ó, a gente tem aqui, o que é isso? É o estegossauro num jardim, a gente tem o braquiossauro num parque, a gente tem o pterodátilo na sala de aula, um megalodonte no fundo do mar fazendo castelo, o tiranossauro fazendo um bolo, o triceratops assistindo TV. Essas imagens são preto e branco para eles colorirem, porque meus alunos estão amando Bobbie Goods também, gente. Olha aqui. Olha aqui, se a professora não contagia com o negócio. Não comprei Bobbie Goods, não. Mas, ó, eu já colori, eles fizeram para mim antes das férias. E aí, então a gente vai trabalhar isso daqui nas sextas-feiras. Eu também vou aproveitar para trabalhar texto informativo com informações sobre os dinossauros. Eu só não fiz ainda, tá? Mas então, este material dos dinossauros também está aqui no módulo de planejamento semanal, tá? A Ana disse aqui, boa noite, Ludmila, o material que você produz é incrível, parabéns, obrigada. Meus alunos me inspiram, gente. Esse aluno que queria estudar os dinossauros, eu aposto que se você tivesse um desse dentro da sala, você ia fazer tudo para ele também. Tudo, porque é um lindo, um delícia. Assim, um menino, sabe quando você quer ensinar, o menino quer aprender, quer fazer, então, enfim, né? Então, a gente tem isso lá dentro do curso. Dei aqui o mapa do curso para vocês entenderem. Estamos com 20% de desconto. É só usar o cupom RECESSO. Você pode ficar no grupo o resto da sua vida, se você quiser. E você pode acessar o curso durante um ano. E nesse ano que você vai ficar no curso, você vai anotar as brincadeiras que você aprendeu, você vai baixar o material que já tá lá. É claro que depois eu posso colocar outros materiais, mas aí vai de você querer ou não ficar, né, continuar no grupo. Boa noite, Lu. Você pode me indicar as canetas para escrever no quadro verde? Eu assisti seu vídeo falando a respeito. Posso sim, só que agora eu não consigo, mas eu tenho o link delas, tá bom? O link para o curso... deixa eu ver. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu já falei tudo que tem no curso. Eu vou abrir aqui. Nossa, minha internet tá lentinha. Eu vou abrir aqui e mandar para vocês. Só um minutinho. Eu vou mandar os dois links. O de parcelar, porque... O de parcelar ou o de comprar no cartão, tá? Aqui. Vamos, gente, copia. Agora é só achar vocês aqui em algum lugar. Eu não tava com o chat aberto. A Ângela perguntou como que faz para entrar no grupo. O link do grupo tá na segunda aula, tá? O link do grupo tá na segunda aula. Aí é só clicar, se você já tiver o Telegram instalado, você vai entrar, se não tiver, é só você instalar. Conheça o Wix Studio, plataforma para agências e empresas, e transforme seus... Gente, fecha isso. Eu tô abrindo a live aqui no computador para ver se eu consigo enviar no chat para vocês o link. Aí o negócio abriu nessa falação. Não tô conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo colocar como comentário. Que coisa, né? A live não acabou? Por que o chat não tá aberto?
Não tô conseguindo colocar o link aqui para vocês, não. Mas a gente tem esse link em tudo aqui do canal, em todos as descrições. Deixa eu ver se eu consigo colocar na descrição aqui do vídeo, da nossa live. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não respondi. A Iana perguntou se eu sou professora de manhã e de tarde. Não, eu dou aula só à tarde, tá? Já tem bastante tempo que um cargo meu é a internet. A Juliana perguntou se eu faço atualização de valores anualmente, porque daqui até dezembro não posso comprometer financeiramente, mas tenho muito interesse no curso. Não, nem sempre eu faço, não. Nem sempre eu faço, não. Só quando tá muito defasada que eu faço. Deve continuar o mesmo valor. Se eu comprar o curso hoje, teria acesso até quando? Acho que esse eu já respondi. Já providenciei. Ah, tá, o do pote de sorvete. Eu acho que eu já conversei com todo mundo aqui. Deixe-me ver aqui. Se tiver alguma dúvida, gente, alguma coisa quanto à alfabetização, quanto à BNCC, eu vou colocar o link aqui, ó. Já achei um jeitinho de colocar ele na descrição aqui da nossa live. Porque no chat eu não consegui enviar. Ué. Pronto, coloquei na descrição da live, tá? Já está lá. Eu queria colocar também aqui. Vocês já voltaram do recesso? Ou vocês ainda estão em recesso? Lu, você me motivou a planejar as minhas aulas com mais capricho e dedicação. Eu não tenho ajuda da escola, trabalho na rede pública. Eu também trabalho na rede pública, eu sei bem o que é isso. Tem escola da rede pública que é uma delícia de trabalhar, tem material, tem tudo, e tem outras que não tem, né, gente? Tem outras que não tem. Eu gosto de fazer com antecedência, por quê? Você volta na segunda, eu também volto na segunda, dia 4. O planejamento que tá aqui já tá assim, do dia 4 até o dia 3 de outubro, porque eu fui fazendo semanal, né? Aí eu fiz do dia 4 de agosto até o dia 3 de outubro, mas aí eu tô considerando que eu fiz agosto e setembro, né? Porque esse 3 de outubro é só o comecinho do mês, que foi o final da última semana. A Ana saiu 3/7 e voltou 18, é porque vocês ficaram então no começo de julho, né? A nossa aqui é sempre a segunda quinzena de julho. Os alunos voltaram dia 23, entendi. Eu acho que a gente já volta com aluno. Eu não tô conformando de não conseguir enviar, abrir o chat aqui. Não estou conformando com isso. Bom, gente, é isso então. Eu acho que eu já falei aqui, né, tudo que eu me propus a falar. Eu também já dei o mapa todo aqui das atividades, de tudo, onde é que está. Já dei o recado do cupom que está acabando, para ninguém deixar para depois, que 20% é bastante desconto, né, gente? 20% faz uma diferença boa e você ainda pode dividir em 12 vezes, em vez de comer pizza, de comer um sanduíche. Vamos fazer o curso, vamos aprender umas coisas para agilizar a sua vida, vamos adquirir esse material que vai te ajudar a ter, né, uma agilidade maior para planejar. Porque quando a gente tem que sentar e planejar cada atividade, a gente tem muito mais tempo de planejamento. Esse valor já está com desconto ou tem que dar o cupom? Não, você tem que colocar o cupom. Coloca o cupom lá, recesso, que aí é que vai te dar o desconto. O valor que tá no link aí é o valor fechado, tá? Coloca o cupom recesso que vai dar 20% de desconto. E você ainda pode dividir se você quiser, até 12 vezes, tá bom? Então vamos lá. Eu espero vocês lá no grupo.
para a gente tirar as dúvidas, para dar sugestões, para conversar, para desabafar. O grupo serve para tudo. Grande beijo para vocês e até a próxima.